o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha compaixão de nós e derrame do seu bom Espírito sobre a igreja, de maneira que nós sejamos renovados em nosso ânimo, que nós tenhamos mais entendimento da boa palavra, que nós estejamos mais cercados da proteção do Senhor, porque os dias são trabalhosos, difíceis para todos nós, e só o Senhor pode nos ajudar a atravessar este período tão complicado como nós estamos vendo nos nossos dias. Nós queremos convidar os irmãos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Nós vamos fazer algumas considerações a partir do versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. A palavra do Senhor, ela vem nos mostrar aqui para que serve o Senhor para a nossa vida prática. Alguns pensam que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos bastante elevados em termos morais, éticos. E até quem vem à igreja e ache bonito tudo que nós falamos a respeito do Filho de Deus. Mas nós precisamos nos atentar, porque o mundo está cheio de ética, de filosofias, de doutrinas, de ensinamentos políticos e tantas outras coisas mais. E nós não podemos achar que a palavra de Jesus é apenas mais um ensinamento que está disponível para esta humanidade. E a única forma de nós termos a certeza de quem é o Senhor é por meio da sua palavra. Não adianta nós ouvirmos nenhum sábio, nenhum homem que tenha muitos títulos. Nós temos que examinar a palavra que nos foi oferecida por Deus, porque nela nós podemos entender, porque nós queremos entender, a que veio o Senhor. No versículo 46 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, Jesus, ele fala sobre a casa construída na rocha, tendo como alicerce a pedra dura, e da casa que foi construída sobre a areia. Ele diz na sua introdução: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós temos um cenário em que havia em torno de Jesus muitos seguidores. Eles estavam desejosos de se beneficiar com tudo aquilo que o Filho de Deus havia vindo trazer. Como nós estamos. Mas ele diz assim: por que me chamais Senhor e não fazeis aquilo que eu digo? O que quer dizer isso? Quer dizer que havia pessoas que diziam ser Jesus o Senhor, mas eles não faziam aquilo que o Senhor dizia para fazer. Os irmãos estão percebendo? Olha só, não adianta dizer que eu sou
seguidor do Filho de Deus. Não adianta dizer que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu vou à igreja, esta igreja, aquela igreja. Existe um questionamento da parte do próprio Senhor, onde ele afirma que algumas pessoas o chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que ele diz para ser feito. Qual que é a vontade de Jesus? Que nós façamos o que ele nos pede. E o que é que ele pede? Que nós vivamos em amor uns com os outros. Não é o amor humano, não. Ele está falando aqui do amor de Deus. Daquele que faz com que a gente possa ter uma vida de irmãos. E irmão significa nós nos interessarmos pela dor do nosso próximo, pelo sofrimento do nosso próximo, pelas necessidades do nosso próximo, pela ignorância do nosso próximo. Nós queremos apresentar a ele a palavra que vai tirar ele da escuridão e vai trazê-lo para a luz. Tudo isso é viver em amor. E o Senhor espera que a gente faça segundo a sua vontade. E não pense os irmãos que o amor não significa o cumprimento da lei. Não vamos observar os mandamentos, vamos amar deixando de honrar os nossos pais, vamos amar praticando adultério, vamos amar sem conviver em amor com aquele que está do nosso lado, vamos amar vivendo na mentira, na desonestidade, na bebedice, desonrando a igreja, tendo inveja das coisas que as pessoas possuem. Isso não é uma vida em amor. O amor, ele é o cumprimento da lei. Nós não cumprimos a lei para amar. Preste bem atenção nisso, não faça essa confusão. Nós aprendemos com Jesus Cristo a amar o nosso irmão, nosso próximo, e sendo assim, ao amar o nosso próximo, nós cumprimos naturalmente a sua lei. Nosso coração é liberdade, ninguém nos obriga. Mas Jesus diz, olha, quem quiser andar comigo, precisa fazer o que eu mando, o que eu digo. Eu preciso saber o que Jesus disse. Os irmãos percebem a doutrina de Jesus, qual é? E qual é a instrução fundamental? Jesus disse aqui para nós que é para fazer o que ele diz, não é para fazer o que Isaías diz. Os irmãos perceberam? Não é para fazer o que Ezequiel disse, o que Moisés disse. Não é para fazer o que eles disseram, é para fazer o que Jesus disse para fazer. E por isso, eu preciso conhecer o que é que Jesus disse, irmãos. Essa é a razão de nós termos que conhecer a Escritura Sagrada. Olha, fora disso, eu estou caminhando no escuro. Por quê? Porque eu estou na igreja. Eu digo que Jesus é o Senhor, mas eu não faço o que ele diz para fazer. Cada um de nós precisa olhar para si e se perguntar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus na pessoa de Cristo? Eu estou fazendo? Ou estou indiferente? Olha, irmãos, a gente tem que estar atento, por quê? Porque hoje a vida de conforto, ela nos ilude. Como a gente vai para casa, tem boa cama, tem comida, tem supermercado para ir, automóvel para andar, a gente acha que está tudo certo. Mas nem sempre está tudo certo, irmãos. Vamos nos perguntar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou andando segundo o que o Senhor disse? Veja como desenvolve o texto do Evangelho. Acompanhe comigo. Olha aí. Versículo 47.
Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei agora a quem ele é semelhante, a quem ele é parecido. Aquele que vem a mim, está aqui na igreja, ouve a minha palavra, a pregação, e observa a palavra, eu vos mostrarei a quem ele se parece. Ele se parece com um homem que construiu uma casa. Olha a imagem, isso aqui é uma instrução do Senhor. Ele se parece com um homem que construiu uma casa, e este homem cavou um buraco para o alicerce, e este homem cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente de águas naquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque ela estava fundada sobre a rocha. Amém? Os irmãos perceberam? Veja só, se nós tivermos coragem para fazer isso, vamos no quintal de casa, vamos imaginar que a gente precisa construir ali uma casinha. Então pegamos lá uma broca daquelas que furam o chão, né? Hoje já nem tem mais aquelas brocas, e vamos furar o buraco. Jogamos uma aguinha ali, fazemos um buraquinho, enfiamos a broca e começamos a rodar aquilo. Até no final da tarde a gente já vai ter feito um buraco. E mais tarde, no outro dia, depois de termos descansado, vamos continuar furando esse buraco. Nós vamos tirando terra lá de baixo. Os irmãos concordam comigo? Vai saindo terra, a gente vai fazendo um monte de terra. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar pedra, uma laje de pedra. O que Jesus disse aqui não foi que nós fizemos um buraco e colocamos concreto lá dentro, não. Os irmãos percebem? O que Jesus disse aqui foi o seguinte: nós fizemos um buraco para fazer a nossa casa e nós cavamos fundo até encontrar a laje de rocha. E ali nós estabelecemos os alicerces para a nossa casa. Aí Jesus diz: depois da casa estar construída, chegou no tempo da tempestade, ela sempre vem, e também a nossa vida é assim. Tem vezes que a gente enfrenta uma grande tempestade, e aquele rio de águas, e ventos, e trovoadas, e granizo e tudo mais, veio sobre aquela casa que é a nossa vida. Os irmãos percebem? É a nossa vida. Estamos com Jesus. Ele não disse que não vai ter problema. Ele não disse que com ele agora acabou. Ele vai tomar nosso sofrimento, nossas provas, e nós vamos ficar na vida boa, na folga. Nada disso. Nós ouvimos a palavra, nós resolvemos andar com Jesus e construímos a nossa casa sobre um alicerce sólido. Vieram as tempestades, que são as provas, as tribulações da vida. E o que aconteceu com essa casa? A casa ficou de pé, apesar de todos os embates. Amém? Irmãos, não é uma filosofia passageira. Não é alguém que veio aqui, fez um discurso bonito e morreu na cruz lá, porque ele gostava de nós. Não, irmãos. É o Filho do Altíssimo, o enviado de Deus para a salvação deste mundo. Aquele que vai provocar agora uma grande revolução para a chegada do reino. Nós estamos ouvindo o Filho de Deus dizer que não pode haver uma casa que se sustente de pé, a não ser que ela esteja com seu alicerce fundado sobre uma laje de pedras.
Ele está falando aqui do quê? Quem ouve a minha palavra e observa os ensinamentos. E quem ouve? E quem ouve e não observa? Acompanha comigo, por favor. Versículo 49. Aquele que ouve a minha palavra, os meus ensinamentos, e não pratica esta palavra, não observa as coisas que são ensinadas pelos pregadores, eu vou mostrar para vocês a quem se parece esse homem. É semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a terra. Quer testar? Faz uma casa sem alicerce, sem rocha. Cai na primeira ventania. Ele diz que esse homem, esse que ouve a sua palavra, ouve o pregador, lê a Escritura, mas não pratica. Não ora todos os dias pela manhã para agradecer a Deus pela vida. Não ora pela manhã para agradecer a Deus pela saúde nossa, a saúde que nós temos para trabalhar, para ganhar o nosso sustento. Não ora para Deus para agradecer a saúde dos nossos filhos. Eles veem, eles falam, eles vão, voltam, deitam, se levantam. Não agradecem ao Senhor, não oram em gratidão, não bendizem ao Senhor da vida. Irmãos, são indiferentes. São crentes na igreja, lá fora estão esquecidíssos. O mundo chama, vem aqui dar uma volta aqui na nossa festa, beber umas coisas comigo e tudo mais, jogar umas conversas fora, né? O pessoal gosta de jogar conversa fora, não sei o que é que eles jogam fora. Deve ser do que está cheio o coração deles. O coração deles está cheio de nada, está cheio de conversa vazia, de conversa fútil. Quando eles morrerem, eles vão jogar a conversa fora com o diabo, vão sentar na mesa de Satanás, irmãos. Esse é o resultado de se jogar a conversa fora. De certo, a vida, nós viemos aqui para jogar a conversa fora. Nós não temos uma multidão de irmãos precisando de ouvir essa palavra aqui, ó, de se esclarecer a respeito de quem eles são, de que eles não são desvalidos na vida, de que pela palavra de Deus eles podem assumir a sua cidadania espiritual. Eles precisam saber que eles são filhos do Altíssimo, irmãos, e que a pobreza que eles têm hoje é uma pobreza passageira e transitória, e que as injustiças que eles sofrem, elas serão cobradas por aquele que é o justo juiz, o supremo juiz, e que todas as lágrimas serão enxugadas. Nós temos multidões de pessoas passando fome, passando necessidades espirituais. Alguém precisa chegar e dizer: olha, eu vou ajudar a salvar as pessoas que precisam de socorro. Essas pessoas que jogam conversa fora, irmãos, eles não têm noção do que é a vida. São pessoas destituídas de sentimentos verdadeiros. Ter amizade com essas pessoas, ter laços com essas pessoas, é se envolver com o espírito desse mundo. Você precisa saber com quem você anda, diz o Salmo 1. Você não deve sentar na mesa do pecador para beber e comer com ele. Porque o Senhor, Ele quer apartar o seu povo. Ele quer preparar essa geração bendita e abençoada, que tem consciência de quem é, o que está fazendo aqui, para onde vai. Ele quer preparar esta geração abençoada, tendo em vista o reino de Deus, que vai chegar daqui a pouquinho para este mundo, irmãos. E só permanecerão aqui os que tiverem consciência de que Deus é o Senhor. Os demais, eles vão ser lançados fora. Haverá choro, haverá ranger de dentes, haverá desespero, angústias, aflições. A morte estará nas ruas, em todo lugar. Passaremos por um tempo difícil. Você está preparado? Até os materialistas. Eu tenho acompanhado
os tumultos que estão surgindo no Brasil, e tenho acompanhado também os entendidos que escrevem nos jornais, que circulam em todo o país, eles estão se perguntando como é que as multidões estão fazendo essas loucuras que nós estamos vendo, irmãos. Eles não têm a resposta, porque a resposta está no invisível. Porque o mundo vai aos poucos mergulhando numa noite escura. Não é necessário que você seja crente para saber disso. Ou que você seja estudioso, conheça teologia, as profecias e tudo mais. Não é necessário, basta você olhar com os teus olhos o que está acontecendo no mundo, meu irmão. Eu te pergunto, você está preparado? Prepare-se. Eu te mostro o caminho. Se a casa não estiver estabelecida sobre a rocha, que é Cristo, a tua casa vai cair. Jesus, ele diz, e esta casa que foi construída sobre a terra sem alicerces, ela foi vítima das enchentes que com grande ímpeto caiu sobre ela, e a ruína dessa casa foi muito grande. Pastor, mas como é isso? Como é que eu posso construir minha casa sobre a rocha? Olha, você precisa de conhecer a palavra de Deus, mas conhecer mesmo, se interessar por ela, entendeu? Vai estudar a palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus. Para você não ficar confundido, leia o Novo Testamento. Não se confunda, vai direto na palavra de Jesus. Direto. É tão urgente o assunto que não dá para você ficar dando voltas, entendeu? Vai direto na palavra do Senhor para ver o que ele diz. Leia as cartas apostólicas para ver o que dizem os apóstolos. Se você não der conta de Paulo, que é meio complicado, teologia e tudo mais, lê Pedro. Vai lá na carta de Pedro, irmãos. Instrução, arroz com feijão para o povo. Olha o que é viver em amor. É casa construída sobre a rocha. Você vai educar seus filhos. Você precisa saber que escola você vai colocar seu filho, meu irmão, minha irmã. Você precisa saber o que é que estão ensinando para os teus filhos. Nós estamos vivendo na época da apostasia. O que é apostasia? É a ausência de fé. Eles ensinam um estilo de vida para as pessoas que não considera o Senhor. Não considera nada. Qualquer coisa serve, vale. Apostasia. A sua criança pode estar sendo ensinada a andar no caminho do mundo. E você vai ver seu filho se perder, entendeu? Então, se você vai construir uma casa, você precisa saber como deve construir a sua casa. Você se casa e diz ao seu marido, à sua mulher, olha, sem Jesus não dá. Você, mulher que vai casar, diz para o seu marido, olha, se você for para casar comigo, para você viver com as suas amizades da época de solteiro, não tem casamento. É simples assim, porque o homem quando casa tem que viver para a mulher, não tem que viver para amigo não, viu, irmãos? Barzinho, futebol, esquece. Se ela liberar um futebolzinho de vez em quando, tu vai, se ela liberar, entendeu? Mas eu te aconselho não ir. Você acha que o futebol é um ambiente saudável? Hã? O que você escuta lá? Começa com os palavrões, né? Palavrões. Hoje todo mundo fala palavrões na rua, tudo quanto é canto, você escuta o jeito de falar palavrão. Por quê? Porque esse pessoal fala palavrão na televisão. E a gente que não sabe de nada, absorve. E começa a repetir como um papagaio. Eu imagino que o Satanás deve ter um empregado dele lá, porque ele é bem organizado, o inferno. Não sei se já falaram do inferno para os irmãos. Não falaram, não. Deve ser bem organizado. Tem um sujeito lá que só cuida de palavrão. A coisa dele é esparramar isso pelo mundo. E o pessoal fica sintonizando, só ali. E vai repetindo. Ambiente de time de futebol, jogo de futebol, você acha que é um ambiente saudável?
Olha para os nossos times de futebol aí, pessoal do campeonato, da Copa. Tudo gente humilde, não é? Nossa, é humilde, o pessoal simples. Irmãos, é o império das vaidades. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente se envolve. Você vai casar, olha, você era moço um determinado tempo, depois você virou homem. Agora você vai cuidar da vida com a sua mulher para construir uma família em cima da rocha que é Cristo. Olha, sabe por que o pessoal não gosta muito de Jesus? Não gosta muito de Paulo? Não gosta muito dos apóstolos? Porque, meu amigo, você tem responsabilidade. Você casou, você tem responsabilidade. Você como homem e você, minha irmã, como mulher. Você vai estar construindo uma casa sobre a rocha. Não é a casa física, não, viu? A casa física é fácil, a gente faz. Chama o homem lá das máquinas, né? Ele bota uma broca lá, tchum, até dá na pedra, aí bota aquela agulhona lá embaixo, aí a casa fica bem fortinha e tudo mais. Não é dessa casa que nós estamos falando. Nós estamos falando da casa do Espírito, da casa do coração. Essa é a casa que vai ficar na eternidade. Ela precisa estar fundamentada sobre um alicerce sólido. Então, qual que é o modelo da família segundo a palavra de Deus? Um homem e uma mulher se unem para formar um só corpo e para criar filhos, e para educar filhos, e para ajudar na construção dessa sociedade. É uma missão. Os irmãos percebem? Então, enquanto a gente está solteiro, tudo bem, vamos lá, Jesus tem uma santa paciência com as nossas sandices. Mas uma vez casados, nós temos que cuidar da nossa vida de casado. Fui menino um dia, depois fiquei adulto. Adulto é vida de adulto. E com Jesus, muito mais. Os irmãos percebem, então, o que é construir a minha casa? Ah, mas eu não sou casado, eu tenho que construir uma casa também? Também, sim, a sua casa pessoal. Até você encontrar a sua metade. Então, como eu faço? Eu vou saber qual é a vontade do Senhor. O que é que o Senhor diz para a gente fazer? Para a gente estar sempre na igreja, estar sempre em comunhão, estar sempre participando das atividades da comunidade. O Senhor diz para a gente ser servo, né, da casa do Senhor. Ser servo, ajuda, socorre, ampara, reparte, integra-se na vida cristã. E Jesus vai trazer a sua metade. Olha, muitas meninas, mocinhas, chegam, pastor, mas está difícil de arrumar homem para casar. Pessoal, você quer saber de bagunça? Eu digo, olha, fala com Jesus. Ele é o único que pode te ajudar. Eu não tenho como arrumar um noivo para você. Mas Jesus arranja. Por quê? Porque Ele está vendo o teu esforço em construir a casa sobre a rocha. Por que Ele não vai trazer o seu amado? Lembre-se, você tem uma metade que está por aí. Não é? Então, tem que encontrar a sua metade. Nós não podemos pensar numa vida sem modelo de família. Por quê? Porque o povo de Deus não é prostituído. Nós não pensamos em viver em prostituição. Ah, vamos morar junto. Não, não dá certo morar junto. É claro que não dá certo. Está fora do contexto de Deus. Eu tenho que casar, então? Tem que casar. Você tem que casar perante as leis, perante a igreja. Para que a sociedade não vire uma grande confusão. Para que a igreja não vire uma grande confusão. Imagina, você chega amanhã e diga assim, pastor, olha, eu estou junto com ela. Digo, que bom, que legal. Sim, e aí? Então a gente vai ficar junto. E o que você quer que eu faça? O senhor acha que vai dar certo? Eu digo, não. Mas como? Porque como eu sou errado. Mas como assim? Ué, o senhor tem que casar, meu filho, você não pode morar junto. O senhor não pode abençoar a nossa união? Não, não posso. Aí fica até com raiva da gente, vai embora, fica bronqueado. O pastor não quis abençoar a minha união. Isso não é união, isso é prostituição, tem um outro nome.
Porque quando a gente passa a viver junto sem responsabilidade, isso é prostituição. Tá bem? Olha, pastor, mas eu já estou há bastante tempo nessa situação, o que eu faço? Legalize. Legalize. Vai lá no cartório, case-se. Vem aqui que eu dou a bênção, depois de você ter casado no cartório. Antes eu não dou. Amém? Não dou. Case primeiro lá, com o juiz. Aí eu abençoo. Aí dá tudo certo. Mas não pode, irmãos. Nós que somos povo de Deus, não somos partidários de casas mal construídas. Não somos partidários desse tipo de coisa. Nós temos que ser homens e mulheres conscientes de que a família de Deus é uma coisa muito séria. Não é só ficar junto, não, para fazer sexo e filho. O Senhor espera que a gente construa uma família para que ela possa dar seguimento à construção do novo mundo. Isso é muito sério. Não se trata só de pôr filho no mundo e mandar para a escola. É muito sério isso, irmãos. Por isso, vamos andar de acordo com o que está estabelecido. Isso é casa construída sobre a rocha. Vida de solteiro é ótimo até a hora que ela termina. Terminou, acabou. Esquece a vida de solteiro, agora é vida de casado. Seja bem-vindo. Não é? Seja bem-vindo ao rol dos homens sérios, das mulheres sérias, das mulheres idôneas, das mulheres sofredoras, dos homens lutadores, dos homens guerreiros. Seja bem-vindo às noites mal dormidas, menino que chora, menino com febre, menino doente, menino que tosse. Seja bem-vindo. Esquece a vida de solteiro. A vida de casado é ótima, é muito melhor do que a vida de solteiro. Muito melhor. Eu garanto. Olha, você pode se casar, pode tranquilamente assumir amanhã a responsabilidade, depois você vem me dizer. Eu garanto para você, é melhor do que viver solteiro, muito, muito mais. Não é bem? Amém. Minha amada está ali. Tá certo? Irmãos, o que Jesus nos pede é que a gente não faça segundo o mundo, é que a gente faça segundo o seu coração, porque Ele só quer o nosso bem. Então, se Ele diz para fazer assim, direitinho, em amor, vamos fazer, porque nós vamos ser felizes, aqui na terra, no que for possível, e depois, que é o que mais interessa, depois desse mundo, a gente não vai ter razão para se envergonhar. Eu não quero ficar na fila de entrada. Eu quero entrar. Não sei você. Se você não se importar de ficar na fila, é arriscado, porque pode não entrar. Tá bem? Porque a gente quer uma porta escancarada para nós entrarmos na eternidade. Porque lá é a verdadeira vida. Mas não se pode entrar lá se a gente não construir uma casa em terreno firme. E Jesus, Ele é chamado desde a antiguidade rocha firme para os nossos pés. Amém? Que a gente tenha coragem para construir a nossa vida pessoal e a nossa vida conjugal em cima dessa pedra, dessa rocha forte, porque ali virão as tempestades, mas a nossa casa vai permanecer de pé. Que a igreja seja abençoada e o Senhor possa nos guardar das tempestades que estão por aí. Amém.